Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se clamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. 25º domingo do tempo comum, hoje é 24 de setembro, dia da Bíblia. Estamos também ainda vivendo o mês da Bíblia e o ano vocacional. Programa Minutos do Evangelho, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Programa realizado pela Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Berto. O Senhor é bom e misericordioso e sempre está perto dos que o invocam. Dispostos a acolher o convite para sermos trabalhadores da sua vinha, receberemos seus dons e experimentaremos o amor que ele dedica a todos. Hoje, com alegria, a Igreja celebra o dia da Bíblia, a palavra que nos orienta para que façamos de Cristo o sentido maior da nossa vida. Falei, a gente ainda está vivendo o ano vocacional. Aí vamos fazer, no início deste programa, deste domingo, a oração vocacional, pedindo para que Nosso Senhor desperte aqui na nossa paróquia mais vocações, principalmente para os trabalhos nas igrejas das comunidades, nos CPCs, catequese, ministro, enfim, para todas as funções que necessitam dentro da comunidade para que a igreja consiga realizar a sua missão, que é levar a salvação das almas. Oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com muita alegria. Amém. E o programa Minutos do Evangelho deste domingo vai trazer o seu momento com Maria, onde vamos falar de Nossa Senhora das Dores, Essa data foi no dia 15 de setembro. Também falaremos dos santos da Santa Igreja desta última semana que passou, O Evangelho de São Mateus, da liturgia deste domingo. No quadro com a palavra à Igreja, nós vamos reprisar dois momentos que nós tivemos aqui nos últimos 2 domingos, As duas conversas com o pessoal da diretoria do grupo de autistas, pais e amigos de Ibirama, a AMA. Nós falamos com a Andréia, com a Jéssica, e hoje a gente vai estar reprisando essas duas conversas simultaneamente, Primeiro com a Andréia e depois com a Jéssica no quadro com a palavra à Igreja. Vamos estar trazendo também a agenda da nossa paróquia, os avisos, compromissos, Músicas, reflexão, conhecimento da fé e do magistério da nossa Santa Igreja. A gente traz também sempre uma coisinha ali do catecismo, da nossa Santa Igreja, onde está contida toda a doutrina da Igreja Católica. Tudo isso hoje aqui no programa Minutos do Evangelho. O programa está apenas começando, já vamos colocar aí uma música e em seguida a gente já traz o primeiro quadro do programa de hoje, que é o Momento com Maria, Fiquem conosco e acompanhem agora a música. Momento com Maria. Alegria, a gente vem novamente falar das devoções a Nossa Senhora, Então a gente vai falar hoje de Nossa Senhora das Dores, dia 15 de setembro, o dia dela.
A data de 15 de setembro é conhecida como o Dia de Nossa Senhora das Dores. A santa é venerada pela Igreja Católica desde o século XIII e a sua popularidade chegou ao ponto dela ser considerada padroeira de várias cidades dentro e fora do país, com seus títulos diferentes. No Brasil, a santa é padroeira de Minas Gerais, com o título de Nossa Senhora da Piedade. Então, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Dores, a mesma devoção, e Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Pietà, a gente sempre vê ela com o Senhor morto, descido da cruz no colo. Ele está no colo da mãe, então essa representação é da imagem de Nossa Senhora das Dores ou Nossa Senhora da Pietà, Muito bonita. Inclusive aqui na igreja matriz a gente tem uma imagem, Nossa Senhora da Pietà, muito bonita. Como todas as Nossas Senhoras, Nossa Senhora das Dores, claro, não podia ser diferente, se refere à Mãe de Deus, Porém, diferentemente de outras devoções, como Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Dores não traz nenhuma referência a um local específico. Normalmente as devoções a Nossa Senhora são do local onde ela apareceu, como Fátima, La Salette, Guadalupe, Madre Jorge e assim por diante. A gente tem várias denominações da devoção mariana do local onde Nossa Senhora aparece. No caso de Nossa Senhora das Dores, não é isso. Não está ligada a um local específico. Ela é a representação de um momento, sim, específico, É a representação de Maria encontrando com seu filho carregando a cruz. Quando ele é descido da cruz, a tradição diz que foi carregado no colo de Maria e depois, quando foi sepultado, ela ficou desolada. Com certeza sim, Quem é mãe ou pai entende. Por conta dos episódios envolvendo a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, Nossa Senhora das Dores ganhou outros títulos. Os principais seriam Nossa Senhora das Dores, em referência ao caminho da crucificação. Nossa Senhora da Piedade, que eu já falei, quando Jesus foi colocado em seu colo, a Nossa Senhora da Pietà. E Nossa Senhora da Soledade, quando Maria ficou em angustiante solidão durante o sepultamento de Jesus. Soledade é solidão. Há ainda uma série de outros títulos para Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Angústias, Nossa Senhora da Agonia, Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora das Sete Dores, as Sete Dores de Maria, Nossa Senhora do Calvário, Nossa Senhora do Monte Calvário, Mãe Soberana e Nossa Senhora do Pranto. A denominação Mater Dolorosa também é bem popular. Mater Dolorosa, em latim, Mãe Dolorosa, Mãe doída, A devoção a Nossa Senhora das Dores vem de longe. Os primeiros registros vêm da Alemanha, por volta do ano de 1221. Posteriormente, por volta de 1239, a veneração à santa chegou também à Itália. Existe uma semana toda dedicada a Nossa Senhora das Dores, que é a semana anterior à Semana Santa. Chamamos na igreja da Semana das Dores, onde refletimos as 7 dores de Nossa Senhora, logo uma semana depois da Páscoa. As 7 dores de Nossa Senhora, vamos falar quais são as 7 dores de Nossa Senhora. Se um dos títulos da Santa é Nossa Senhora das 7 Dores, isso significa que houve ao menos 7 momentos em que a mãe de Jesus teria passado por imenso sofrimento. Eu vou falar os 7 aqui, mas eu acredito que tenham mais. Primeiro, a profecia feita por Simeão a Maria, quando Jesus ainda era bebê, que dizia que o menino seria responsável por queda e erguimento de muitos homens em Israel. A segunda, a fuga de Maria e José para o Egito, pouco depois do nascimento de Jesus, para escapar de uma ordem do então rei do território da Judéia, Herodes, que visava a morte de todos os recém-nascidos. Terceiro, o desaparecimento de Jesus em um templo de Jerusalém. Com 12 anos, Jesus fora com os pais para a cidade santa, porém Maria e José não perceberam que o menino havia ficado em Jerusalém em vez de retornar a Nazaré. O reencontro acontece 3 dias depois. Aí temos uma ligação também com os 3 dias que Cristo ficou no sepulcro. 4. O encontro de Maria com Jesus a caminho do local da crucificação.
Maria observando a dor e o sofrimento de Jesus na cruz. Maria recebendo o corpo de Jesus após a morte na cruz. Maria observando a dor e o sofrimento de Jesus na cruz. Isso aí, né? Maria recebendo o corpo de Jesus após a morte, né? É o 6. E o 7, Maria observando o corpo de Jesus sendo colocado no sepulcro. As 7 dores de Nossa Senhora. Todas essas dores são retratadas em passagens bíblicas e fazem parte da iconografia de Nossa Senhora. Uma das imagens de Nossa Senhora, das dores, tem o coração cravado com 7 espadas ou facas, representando justamente, né, as 7 dores. Vimos que Nossa Senhora das Dores faz, de fato, jus ao nome. Isso, de acordo com os teólogos, é o que causa da identificação dos devotos com a santa. É a identificação com a dor do povo. Não é à toa que as representações da Paixão de Cristo são muito populares aqui no Brasil, né? A devoção mostra a humanidade de Maria. Como nós, ela sofre, chora e nos mostra que precisamos estar de pé para que a gente possa seguir adiante na luta cotidiana. O momento em que Maria teria carregado o corpo de Jesus no colo se tornou célebre no mundo das artes. É daí que a escultura Pietà, produzida pelo italiano Michelangelo Buonarroti, em 1499, se originou. Atualmente, a obra de arte se encontra em uma capela da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Está lá ainda, né? Encerramos então o quadro Momento com Maria de hoje, fazendo uma oração a Nossa Senhora das Dores, né? Ó Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Senhora das Dores, nós vos contemplamos pela fé aos pés da cruz, tendo nos braços o corpo sem vida do vosso Filho. Uma espada de dor transpassou vossa alma, como predissera o velho Simeão. Vós sois a mãe das dores, e continuais a sofrer as dores do vosso povo, porque sois mãe companheira, peregrina e solidária. Recolhei em vossas mãos os anseios e as angústias do povo sofrido, sem paz, sem pão, sem teto, sem direito a viver dignamente. E com vossas graças, fortalecei aqueles que lutam por transformações na nossa sociedade. Permanecei conosco e dai-nos o vosso auxílio, para que possamos converter as lutas em vitórias e as dores em alegria. Rogai por nós, ó Mãe, porque não sois apenas a mãe das dores, mas também a Senhora de todas as graças. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 18 de setembro até 24 de setembro, hoje, portanto. Segunda-feira, dia 18 de setembro, dia de São José de Cupertino, o padroeiro dos estudantes. José Maria Deza nasceu em 17 de junho de 1603, na cidadezinha de Cupertino, na província italiana de Lecce. Sua família não levava uma vida muito fácil. A humildade de São José de Cupertino, porém, permaneceu proverbial. Ciente das suas limitações culturais, nunca renunciava aos trabalhos manuais mais simples, chegando até a se apelidar irmão burro. No entanto, dedicava-se ao serviço dos mais pobres. José viveu seu amor à Igreja de forma incondicional, colocou Cristo no centro da sua vida e tinha uma profunda devoção a Maria, Mãe de Deus. Capacidade de voar com a mente e com o corpo. Eis a chave estilística que caracterizava a vida de São José de Cupertino. No entanto, apesar das suas dificuldades nos estudos, recebeu o dom da ciência infundida em momentos de êxtase com levitações. Ele levitava a uma altura bem considerável do chão. É verdade, isso a Igreja reconheceu. Isso tornou-o padroeiro dos estudantes e universitários. São José de Cupertino faleceu em 18 de setembro de 1663, aos 60 anos. Bento XIV o beatificou em 1753 e Clemente XIII o canonizou em 16 de julho de 1767.
Hoje, seus restos mortais descansam em uma urna de bronze dourado na cripta da igreja de Osimo, a ele dedicada. Foi construído também um santuário em sua homenagem em Cupertino, sobre a estrebaria onde o santo nasceu. Olha aí, nasceu numa estrebaria como Nosso Senhor, né? Na terça-feira, dia 19 de setembro, né, foi dia de São Januário, né, o milagre do sangue que se liquefaz. Lembrar que esse milagre se repetiu esse ano, né? A gente já teve a notícia ali, vários vídeos mostrando, né, o sangue do santo que sai da matéria e se torna novamente da matéria dura, né, da matéria e se torna novamente sangue normal, né? Isso é um milagre que acontece todo ano. São Januário nasceu em Nápoles na segunda metade do século III e foi eleito bispo de Benevento, onde exerceu seu apostolado. O episódio que levou Januário ao martírio aconteceu no início do século IV, com a retomada das perseguições contra os cristãos. Há algum tempo, Januário era muito amigo de Sócio, diácono da cidade de Miseno. Certo dia, enquanto lia o evangelho na igreja, teve uma visão. Apareceu uma chama sobre a sua cabeça. Reconhecendo nela o símbolo do seu futuro martírio, Januário deu graças ao Senhor e pediu para que ele fosse o seu destino. Reconhecendo o seu destino, o bispo convidou o Sócio a participar da vida pastoral. Durante a viagem, foi preso. Na prisão, recebeu a visita de Januário, acompanhado pelo diácono Festo e o leitor Desidério. Os três tentaram interceder, mas, em resposta, todos foram condenados a serem dilacerados publicamente pelos ursos. No entanto, a notícia da sua condenação à morte não foi bem vista pelo povo. Por isso, temendo uma revolta, o governador mudou a sentença para uma decapitação discreta. Foram martirizados também Próculo, diácono da igreja de Pozzuoli, e os fiéis Eutico e Acúcio, por terem criticado a execução publicamente. Segundo o costume, uma mulher chamada Eusébia chegou ao lugar da morte de Januário e recolheu em 2 ampolas o sangue derramado pelo bispo. São Januário foi canonizado por Sisto V em 1586. Quanto à relíquia do seu sangue, ela foi exposta pela primeira vez em 1305. Porém, o milagre do seu sangue, que parece quase ferver ao voltar ao estado líquido, está no estado sólido, né, e ele volta ao estado líquido, né? Parece até fervendo. Permanecendo até a oitava seguinte, ocorreu pela primeira vez em 17 de agosto de 1389, após uma grande escassez. Hoje o milagre se repete 3 vezes ao ano. No primeiro sábado de maio, em memória da primeira translação, em 19 de setembro, falei, né, aconteceu essa semana, e memória litúrgica do santo e data do seu martírio. Em 16 de dezembro, para comemorar a desastrosa erupção do Vesúvio em 1631, bloqueada pela intercessão do santo. Lembrar também que dia 19 de setembro foi dia de Nossa Senhora de Salete, né? A gente vai fazer um quadro aqui no programa, no Momento com Maria, falando dessa devoção mariana, né? Que também foi dia 19 de setembro, dia de Nossa Senhora de La Salete, no domingo que vem, provavelmente a gente vai estar fazendo. 20 de setembro, quarta-feira, dia de Santo André Kim e companheiros mártires da Coreia. A igreja coreana foi fundada por leigos, eis a peculiaridade que a distingue das demais igrejas. É a única igreja de um país formada e fundada inicialmente por leigos. Com o passar do tempo, os sacerdotes iam à Coreia e levavam consigo escritos religiosos e livros para aprofundar a fé. Entretanto, a prosperidade da fé da nova comunidade não passou despercebida. Em 1802, foi promulgado um edito estatal que não proibia apenas a crença católica, mas também mandava exterminar os católicos. André foi um dos primeiros sacerdotes coreanos, nascidos e criados no país. Nasceu em 1821. Padre André Kim Taegon foi martirizado em 16 de setembro de 1846. Foram 10.000 mártires. Desses, a igreja canonizou muitos, que foram agrupados para uma só festa, liderados por André Kim Taegon. Nesse dia, veneram-se na mesma celebração todos os 103 mártires que na Coreia
deram testemunho da fé cristã, da fé católica, né? E muitos outros, né? São lembrados ali, os países ali dessa região, né? Nunca foram muito difíceis de evangelizar, né? Complicado. E quinta-feira, foi dia 21 de setembro, dia de São Mateus, o apóstolo e evangelista. São Mateus era pecador, um cobrador de impostos. Deixou tudo e seguiu Jesus, tornando-se um dos 12, né? Os evangelistas Lucas e Marcos também o chamam de Levi, o nome dado pelos seus pais. Ele mudou o nome como uma forma que era típica da época de indicar a mudança de vida. O nome Mateus, algumas vezes, foi citado nos Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. São Mateus é autor do primeiro evangelho, escrito não em grego, mas em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os católicos de origem judaica. No texto, ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo, e Mateus foi para a Arábia e também para a Pérsia, para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes pagãos locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu então para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse ato, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. Teria morrido na Etiópia, apedrejado, decapitado e queimado, defendendo Santa Ifigênia, né? Uma morte digna de um evangelista, né? De um defensor da Igreja de Cristo. São Mateus, né? Na sexta-feira, dia de São Maurício e companheiros mártires, soldados de Deus. Maurício, Ejupério, Cândido, Vítor, Inocêncio, Vital e outros eram oficiais e soldados do exército que foi encarregado em 287 de reprimir a revolta dos Bagaudas. Tratava-se, com efeito, de uma multidão de aldeões, pastores e escravos que se revoltaram contra os seus senhores em certas partes da Gália, ameaçando a dominação romana. Lembro que a Gália, né, é, antigamente, a França, né? Foi Maximiano Hércules quem recebeu ordens de Diocleciano para sufocar esta insurreição. Maurício e os companheiros formavam um destacamento constituído inteiramente por católicos, tirados, ao que parece, dos exércitos egípcios que guardavam habitualmente as fronteiras meridionais da Tebaida, daí o nome que lhes deram, a Legião Tebana. Antes de entrar em combate, Maximiano Hércules deu ordens para que todas as tropas se concentrassem em Octodure, a fim de sacrificarem aos deuses e prestarem juramento. Com a legião tebana, se recusou a tomar parte nessa cerimônia. Somos seus soldados, mas também servos de Deus, eles disseram. Eles foram dizimados por ordem do comandante. O campo ficou forrado de sangue e cadáveres. Naquele lugar e naquela época, foi erguida uma igreja em honra a culto a esses santos mártires do catolicismo, encontrada somente por volta do ano de 1893, né? Então essa foi a Legião Tebana, né? A Legião dos Soldados de Deus. No sábado, 23 de setembro, dia de São Pio de Pietrelcina, né? Um grande santo também da igreja, mais recente, né? São Pio nasceu em 25 de maio de 1887, no seio de uma família de camponeses em Pietrelcina, na arquidiocese de Benevento. Em 1910, recebeu a ordenação sacerdotal. 6 anos depois, entrou para o convento de Santa Maria das Graças,
em San Giovanni Retondo, onde dedicava muitas horas do dia ao sacramento da confissão. Em virtude da fortaleza, a virtude da fortaleza brilhava nele. Logo, compreendeu que seu caminho seria o da cruz e o aceitou com coragem e por amor. Ele experimentou os sofrimentos da alma por muitos anos. Durante anos, ele suportou as dores de suas feridas com admirável serenidade. Ele tinha, os estigmas de Cristo nas mãos, nos braços. Sua saúde, desde a juventude, não foi muito próspera e, principalmente nos últimos anos de sua vida, declinou rapidamente. A irmã morte o pegou preparado e sereno em 23 de setembro de 1968, no ano que eu nasci, um pouquinho antes de eu nascer, aos 81 anos. Seu funeral foi caracterizado por um concurso de pessoas completamente extraordinário, São Pio de Pietrelcina, um grande santo moderno. E hoje, dia 24 de setembro, dia de São Gerardo Segredo, apóstolo e padroeiro da Hungria. Na Panônia, no território da atual Hungria, São Gerardo Sagredo, bispo de Csnad e mártir, foi professor de São Emérico, príncipe adolescente, filho do rei Santo Estevão. Ele morreu apedrejado no Danúbio, na revolta de alguns pagãos locais. O santo bispo une vários países europeus em sua vida, desde as suas origens até a sua morte. Ele é patrono da Hungria. Nasceu em Veneza, em um ano não especificado por volta de 980, em 23 de abril desse ano. Em seu batismo foi dado o nome de Geórgio, de uma família da Dalmácia, segundo a tradição do século XVI. Descendia da linhagem de Sagredo. Geórgio, aos 5 anos, foi acometido por uma febre forte e seus pais pediram a intercessão de São Geórgio. Uma vez curado e atingindo uma idade adequada, ele entrou no mosteiro beneditino de São Geórgio Maior, na Isola Maggiore, em Veneza, na Itália. No mosteiro, em memória de seu pai, recentemente falecido, ele assumiu o nome de Gerardo. São Gerardo Segredo morreu em 24 de setembro de 1046, no portão de Peste, na margem direita do Danúbio, pela mão de um grupo de pagãos que o empurrou para baixo do Monte Kellen. Jogaram ele de um precipício, Então esse foi São Gerardo Segredo, Os textos dos santos da Santa Igreja são do site católico cançãonova.com. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis orientam o nosso caminho. A gente traz resumido. Para quem quiser, procure e pesquise. Você vai se surpreender com a vida dessas pessoas, que souberam amar a Deus e a Igreja. Vamos ouvir o salmo da liturgia de hoje, é o Salmo 144. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir a sua grandeza. Ouçamos a música e depois a gente continua já com o programa deste domingo. Vinde abrir o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abre o nosso coração, e então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Dizia Jesus a seus apóstolos: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a contratar operários para sua vinha. E, tendo ajustado com os operários 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. Tendo saído cerca da 3ª hora, viu outros que estavam na praça ociosos, e disse-lhes: ide, vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Eles foram. Saiu outra vez cerca da hora 6ª e da 9ª, e fez o mesmo. Cerca da 1ª saiu e encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes:
por que estáis aqui todo dia ociosos? Eles responderam: porque ninguém nos assalariou. Ele disse-lhes: ide, vós também, para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os operários e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Tendo chegado os que tinham ido à hora 1/10, recebeu cada um seu dinheiro. Chegando também os primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Mas, ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam 1 hora e os igualaste conosco, que suportamos o peso do dia e do calor. Porém ele, respondendo a um deles, disse: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, que eu quero dar também a esse último, tanto como a ti. Ou não é me lícito fazer dos meus bens o que quero? Porventura o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados, e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Dia 24 de setembro, 25º domingo do tempo comum, é o Evangelho de Nosso Senhor, escrito por São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Na origem, a parábola do patrão generoso foi aplicada aos judeus compatriotas de Jesus, que se fechavam em seu mundo religioso e repeliam os pagãos, ou os que não eram judeus. Depois, serviu de catequese para as comunidades católicas, compostas não só de pessoas convertidas do judaísmo, mas também de estrangeiros, ou então os pagãos. Os chamados da primeira hora são os fariseus, cumpridores da lei mosaica, os doutores da lei e todos os judeus, como povo eleito, herdeiro das promessas divinas. Os chamados das horas posteriores são todos os não-judeus. Pertencer à comunidade de Jesus não é privilégio de um povo. Deus abre as portas do seu reino para todos e os convida a entrar. A salvação é presente de Deus, que chama todas as pessoas na situação em que se encontram e na hora em que se deixam encontrar. Isso é bem frisado. O reino está ali com a porta aberta para todos que querem entrar. Uns vão entrar antes, outros bem no finalzinho, mas não quer dizer que a sua entrada será proibida. Eles entrarão no momento que se converterem, se arrependerem e encontrarem os ensinamentos de Jesus, que está contido na doutrina da nossa Santa Igreja. Esse foi o texto do dia a dia com o Evangelho sobre o texto de hoje, da reflexão. Essa reflexão é do texto de hoje. Bom, de forma abreviada, nós podemos entender, no sentido da salvação, que devemos procurar sempre nos arrependermos dos nossos pecados, nos converter e pedir perdão a Deus através da Igreja, principalmente do sacramento específico que a Igreja nos dá para este fim, o sacramento da reconciliação, do perdão, da penitência, ou a confissão. Mas, mesmo que isso só ocorra no final da nossa vida, antes da morte, mesmo que seja antes da morte, temos a possibilidade de ganhar a salvação, com certeza, Às vezes a gente pode viver uma vida inteira de pecado, de ruína, de perdição, e lá no final da vida
se arrepender, né? Se arrepender, se converter e ganhar a salvação. Isso sim é possível. Mas o que nós devemos fazer? Não que devemos esperar perto da morte para mudar de vida, né? Essa mudança ela deve ser no dia a dia, né? A gente não podemos contar viver uma vida desregada, uma vida de pecado, da perdição, a vida toda e pensar assim, lá no final, antes de morrer, eu me arrependo, peço perdão e Deus me dá a salvação. Eu não creio que será desta forma, né? Eu acho melhor a gente garantir a salvação desde já e usar a Santa Igreja para isso, pois ela se destina para a salvação de todos nós. Pensemos nisso, fiquemos com essa reflexão para esse domingo. Último bloco do programa Minutos do Evangelho, de domingo, né, 24 de setembro. Estamos aí nos encaminhando, né, para o fim do mês. Né? Domingo que vem já é outubro, né? Próximo domingo, dia 1º de outubro. Muito bem. E vamos que vamos, né? O tempo está passando rapidamente, né? Parece passando mais rápido. Parece até que a Terra está girando mais rápido, né? Não está mais levando 24 horas, não, para dar uma volta, né? Ela já está, me parece aí, dando essa volta em 23 horas, 22 horas, né? Eu acho que o tempo não é mais o mesmo. Muito bem, falar da agenda da nossa paróquia, então. Quarta-feira, dia 27 de setembro, 19h30, temos a missa com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Igreja Matriz Santo Berto. No sábado, dia 30 de setembro, 19h, né, a missa noturna na Igreja Matriz Santo Berto, isso para o sábado. Já no domingo, já mês de outubro, 1º de outubro, às 8h da manhã, primeiro domingo do mês, a missa dominical na Igreja Matriz Santo Berto. Às 8 da manhã também, a missa na Igreja São Pedro e São Paulo, de Dalbergia, né? Isso no domingo, dia 1º de outubro. E domingo também, 1º de outubro, às 10 da manhã, a missa na Igreja Bom Jesus, nos bairros Bela Vista e Progresso, né? Essa é a agenda, então, para a próxima semana aqui da nossa paróquia. Falar do dízimo, né? Dízimo é muito importante, né, para a manutenção de toda a igreja, do povo de Deus. E existem alguns preceitos, né, sobre o dízimo, né, que estão contidos no catecismo da nossa Santa Igreja Católica, né, e que o católico às vezes desconhece. Eu vou trazer aqui alguns deles. Os preceitos da Igreja inserem-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e nutrindo-se dela. O caráter obrigatório destas leis, que são leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem por fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável de espírito de oração e de esforço moral e de crescimento no amor a Deus e ao próximo. Os preceitos mais gerais da Igreja são 5. E eu vou falar só do 5º preceito, né, que se relativa, né, ao dízimo. O 5º preceito, que diz prover as necessidades da Igreja segundo os legítimos usos e costumes e as determinações, aponta ainda aos fiéis a obrigação de prover as necessidades materiais da Igreja, consoante as possibilidades de cada um, né? Então, não existe aí uma taxa, né? Na verdade, a Igreja pede que cada um dê conforme a sua condição e as suas possibilidades, né? Aquele que tem condições de dar mais, vai dar mais, né? E aquele que não pode dar mais, vai dar o pouco que pode, né? E aí que está, né, o segredo da coisa, né? A oferta, ela tem que ser verdadeira e de coração. E também programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia e reprise às 7 da noite. Aos domingos, o programa é sempre ao meio-dia, com 1 hora de duração. Vai mais, né? Vai mais de 1 hora. O programa aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibirianense. Então, de segunda a sexta, em 2 horários, meio-dia e 7 da noite. E aos domingos,
programa sempre ao meio-dia, programa mais completo, com vários quadros e bastante música religiosa. Mas também a gente está na Rádio Belos Vales, 89.9 FM, da Rede Vale Norte de Comunicação. O programa ali é às 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, programa cedido pela direção da Rádio Belos Vales, esse horário das 6 da manhã. O programa não ultrapassa 5 minutos, a gente tem esse tempo ali que a rádio nos ofereceu. Quero lembrar que a Rádio Belos Vales é uma rádio comercial, já a rádio comunitária, já o próprio nome diz tudo, a rádio comunitária. Então, tem uma diferençazinha aí, Mas eu quero agradecer imensamente, o pessoal da rádio comunitária que nos cede esse horário grande, para a gente poder realizar esse trabalho que a Pastoral da Comunicação tem feito aqui na Paróquia Santo Berto. Quero lembrar também que outubro é o mês de aniversário do programa Minutos do Evangelho. Nós já vamos fazer 2 anos na rádio comunitária, Então a gente fica muito feliz disso e provavelmente a gente vai estar aí bolando uns brindezinhos aí para dar para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, Facebook, no Instagram, mas também, claro, quem nos acompanha na rádio comunitária. A gente vai estar pensando em alguma coisa. No passado a gente fez um sorteio de uns kitzinhos ali, religiosos, tinha a Bíblia, tinha a medalha milagrosa, imagem Nossa Senhora das Graças, uma xícara muito bonita, com o logo do programa, Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso esse ano também. As coisas estão um pouco mais difíceis, mas com a graça de Deus a gente vai tentar fazer sim. Então acompanhe aí as redes sociais da Paróquia Santo Berto, também aqui a rádio comunitária, que a gente vai estar falando aí quando der o início a essa promoção. Programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação da nossa Paróquia Santo Berto, com muita alegria, com muito amor no coração, que a gente faz esse trabalho. Cerramos o programa de hoje com a oração ao santo de hoje. Tu que se tornaste bispo pela vontade divina, ajudai-nos a reconhecer os caminhos de Deus em nossa vida e a ter a força de segui-los com toda a dedicação, que nos tornemos apóstolos do Evangelho onde estivermos. Amém. São Gerardo Segredo, rogai por nós. E por intercessão de São Gerardo, peçamos a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo a todos. Que essa semana seja uma semana repleta de realizações com o apoio e a graça de nosso Senhor. Um abraço a todos e até amanhã.